Cadê o make-up? Vai pro make aquela parte dele que fica com a telinha preto e branco. É. Enfim. E aí, negada? Eu sou o Ivo Araújo. Eu sou Alexandre Alves, vulgo Ale. E hoje a gente vai falar sobre Hearthstone, Heroes of Warcraft. Exatamente. Hoje o vídeo vai ser sobre o cenário atual de Hearthstone. A gente sabe que não só em Hearthstone, mas como em vários jogos, você pode fazer várias combinações de baralhos. No caso, os jogos que eu falo de TCG, de jogos de carta, você pode fazer várias combinações de cartas, vários baralhos, mas sempre tem aqueles que se destacam mais, combos mais fortes e tudo mais. O que acontece é que hoje estão aparecendo decks que basicamente estão quebrando o cenário divertido da competição. Eles estão basicamente se utilizando de técnicas repetitivas para poder ganhar os jogos e conseguir subir de rank, no caso do Hearthstone, ou nível em outros jogos. Esse tipo de deck acaba tirando a diversão do jogo, já que ele deixa o jogo desbalanceado, onde um deck com um simples combo de 4 ou 5 cartas consegue ganhar o jogo mesmo com o oponente totalmente na vantagem. O deck foco de hoje vai ser, no caso, o Montinho. O Guerreiro Montinho, o famoso... Vem todo mundo pra cá! A gente vai analisar o deck não como um deck no geral, a gente vai analisar ele baseado nos decks, comparando ele com os decks mais fortes do meta atual. A gente usou como base os decks do site da Marduk TV. No caso, ele classifica como os decks Tier 1, ou seja, os decks mais fortes do meta, o Guerreiro Montinho, o Paladino dos Segredos, o Demon Hindlock, o Dragon Priest e o Druida Midrange. Exatamente. A comparação vai ser em relação a esses decks, ou seja, como o deck vai ganhar e como o deck pode ser counterado e como o deck se comporta em determinadas situações. Se bem que o Druida Midrange tá tão forte quanto o Peton Montinho agora, né? É verdade, velho, tá muito forte. Tá com 10 de mana no turno 6. Essa geração de mana é muito forte. Basicamente, esse deck ele tira toda a vantagem que você tem dos Drowns. Ou seja, com cartas como a Coleta da Dor, Capataz Cruel, entre outras, como a Ira de Batalha, que vai dar draw baseado no dano que seus lacaios e o seu herói receberam durante o jogo. Esse tipo de cartas são muito boas para recuperar a vantagem quando você está bem atrás no jogo, só com aquelas 4 cartas na mão, mas você tem elas e tem alguns lacaios na mesa que estão feridos. Ou quando você está contra um agro, tipo aquele Hunter chato que te mata no turno 4 ou turno 5 e te dá aquela raiva. E você simplesmente pega a Coleta da Dor, buffa ele com ou Interior ou Capataz Cruel e vai comprando cartas para ter alguma vantagem. Você também tem aquelas cartas que te dão armadura e dá 5 de armadura e compra uma carta que eu esqueci o nome dessa carta também, tá aí. Tá bem aqui. Exatamente. Levantar escudo. O deck rola 2 combos principais. Ambos precisam da Capitã do Brado Guerreiro para funcionar. O primeiro usa a Capitã junto com o Freguês Carrancudo. O segundo ele utiliza a Capitã do Brado Guerreiro e o Berserker Espumante, essa carta aqui. E ela é muito boa, principalmente quando você está lidando com decks agressivos, porque você se aproveita do campo que está cheio, dá dano mais de uma vez e começa a buffar aquela coisa infinitamente até que ela mate o cara. É muito bom em combos OTK. O segundo combo se aproveita muito de decks que enchem a mesa, já que o guerreiro possui várias cartas que dão 1 de dano em área, que fazem o Berserker ficar gigante e dar bastante dano. O primeiro combo ele também se aproveita, só que em vez de ele pegar o campo do oponente, ele trabalha com o seu, enchendo o seu campo de criaturas. No caso, é o Freguês Carrancudo. Você vai dando dano nele, até que apareça um outro, e baseado nos outros, vai enchendo a mesa de acordo com a quantidade que você tem. Enfim, o deck tá bem forte atualmente, e a gente vai abordar aqui alguns possíveis nerfs que a Blizzard pode fazer para deixar esse deck um pouco mais balanceado. Mas a gente sabe que vai acontecer mais ou menos com o Miracle Hold, né? Vai sair do meta completamente. Apesar da repercussão dos nerfs, é uma coisa meio difícil. Pode ser que aconteça a mesma coisa que aconteceu com o Dr. Kabum. Nada. Por quê? Porque a carta ela se baseia muito no Taurisan. O Taurisan é uma lendária que é muito significativa e tem muito peso em todos os decks. O Taurisan ele faz com que todas as cartas elas custem 1 a menos no final de cada turno, o que já gera um impacto bem grande baseado na quantidade de cartas que você tem na mão. Como o Guerreiro Montinho ele se concentra bastante em acumular cartas para que você tenha a resposta e o seu combo na mão no tempo certo, e você só vai jogar o Taurisan quando você tiver certeza que vai ter essas cartas, então um possível nerf seria nerfar o Taurisan, o que já causaria um impacto significativo dentro do cenário atual do jogo.
Outra possibilidade muito grande de nerf seria no próprio montinho. Uma das mudanças mais plausíveis nessa carta seria reduzir a vida dela, já que ela reciclaria menos vezes e produziria menos cópias, diminuindo assim tanto o número de criaturas que você faz na mesa, quanto o tamanho do Berserker, já que você utiliza vários montinhos para causar dano em várias criaturas e ter o Berserker muito grande. Falando no Berserker, ele não entraria assim para ser uma carta nerfada, porque ele já está bastante equilibrado, apesar do OTK que o Guerreiro Montinho ele consegue fazer com o Berserker. Essa carta ela não estaria candidata ao nerf. Por quê? Porque você precisaria de condições bastante favoráveis, como um campo cheio de criaturas para que você conseguisse desenvolver ela. Como você já utilizaria a Capitã do Prado Guerreiro e o Berserker, já seriam cerca de 6 manos. Como você tem o Taurisan no seu deck, já seriam 4 manos, o que já é uma coisa bem mais simples e mais fácil de fazer. Só que você precisaria ter o combo na mão, que já não é muito difícil com dado deck que a gente está falando, né? Concentra em draw e tudo mais. E ele é um 2/4, o que faz com que ele consiga ficar bem grande mesmo. Porque você consegue dar dano nele 3 vezes, só que esse é o máximo. O que reforça ainda mais a possibilidade de nerf é que o montinho faz exatamente o que o antigo Miracle Hold fazia, só que de forma diferente. Ambos fazem muito draw, seguram o jogo e ganham o jogo com um combo só. O que não seria tão plausível como o que aconteceu no Miracle Rogue, porque o Miracle Rogue ele se concentrava num combo que se baseava em uma carta com um custo de mana que permitia que aquilo acontecesse. Com o Taurisan seria uma coisa mais complexa, porque o que faz o combo do montinho ser possível é ele. Porque quando você joga o Taurisan, se você não matá-lo no primeiro turno em que ele for jogado, a vantagem que ele vai ter em um turno posterior por jogar as cartas do combo com 2 de mana a menos são muito grandes. Ou seja, com 5 de mana você já consegue fazer um estrago significativo no campo do seu oponente. Um nerf que eu pessoalmente acho que seria bem interessante no Taurisan seria transformar a habilidade dele, em vez de todo turno, apenas um grito de guerra. Ou seja, ele ainda conseguiria ser funcionar em vários decks, mas ele não seria tão OP no caso de ele ficar mais tempo no campo. Mas isso considerando o deck de montinho. Como já foi dito anteriormente, uma mudança desse tipo no Taurisan seria significativa em todos os decks que utilizam, como o Priest, alguns Rogues, alguns Paladinos, porque é uma carta que se encaixa em vários decks. Mage também. Mage, principalmente. Freeze Mage. Freeze Mage com um Taurisan é o que ele precisa. É o que ele precisa, basicamente. Eu acho que o nerf mais significativo para um deck de Patreon é um deck que contém o deck de Patreon. O que a Blizzard tentou fazer aparentemente com o Gargagelo, que dá 3 de dano na mesa inteira no último suspiro. Apenas no caso de você ter um dragão na mão, né? Mas ainda assim já é bastante efetivo contra o deck, já que mata todos os montinhos e deixa o Berserker com apenas 1 de vida. Bom, esse foi o vídeo de hoje. Deixe seu like, deixe seu favorito e principalmente comente, deixe sua opinião. O que você acha que poderia ser nerfado no montinho? O que você acha que poderia ser adicionado no jogo que faria o deck de montinho não ficar tão forte? E é isso. Me siga no Twitter. E valeu. Falou. Até mais.